Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Vamos lá. Agora, Renan, sem superchat nessa live hoje, que é uma vergonha. O pessoal tá pouco trocando ideia com a gente. Deixa eu só ver quantas pessoas temos aqui. 300, uma vergonha a audiência, o número de likes. Vergonhoso. Vergonhoso. Então é o seguinte, vamos pro próximo assunto, que é, cara, uma parada que aconteceu no domingo, que durante o jogo do Botafogo, o narrador Sérgio Maurício fez o seguinte story, Renan. Ele que é torcedor do Botafogo, né? Fanático. Ele comentou isso aqui, ó. Sendo obrigado a ver o jogo do meu time no mudo, assistindo no Premiere. Quem estava narrando a partida era a Natália Lara, que é, pra mim, a melhor narradora da Globo, assim. Ela e a Renata Silveira são as melhores. Eu acho a Natália melhor, inclusive. E aí você fala, pô, ele não falou nada demais. Tem o direito de não gostar do trabalho da narradora, mas assim, ele numa posição de narrador, eu nunca vi ele fazendo isso com um narrador homem. Se ele fizesse isso com vários caras e fizesse também com a Natália, ok. Eu nunca vi ele fazendo isso com um narrador homem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na posição que ele tá, ainda que fosse um homem, e eu não tô pedindo para que ninguém seja corporativista, tá? Porque eu acho que o nosso meio é corporativista até demais. Eu acho que às vezes a gente pode criticar uma atitude profissional do outro, como eu estou tomando aqui a atitude de criticar, criticar o Sérgio, que é um profissional jornalista assim como eu. E já o critiquei no passado pelo que aconteceu com a Erika Hilton, que ele trouxe uma fala abjeta com relação a ela e não foi homem o suficiente para assumir num primeiro momento que tinha sido ele que tinha escrito, falou que o perfil dele tinha sido invadido, o que foi provado que era uma mentira, e aí depois de ser afastado pela Bandeirantes, ele pediu desculpas e disse que não teve a intenção. Então nem para assumir o que ele escreveu ele teve bolas. Mas vem agora, né? E aí vai na figura mais frágil, que é uma figura que é historicamente atacada no Brasil, que é a narradora mulher, e que pode ser criticada. Eu mesmo critiquei aqui a narradora, esqueci o nome dela, que narrou o jogo do Santos e Sport, que estava completamente perdida no jogo. A gente falou bastante sobre ela na entrevista com o Gabriel Wacker. Eu acho que há ótimas narradoras, há narradoras a melhorar, mas quando isso vem de um narrador, de um cara experiente, que faz uma coisa dessa, direto, uma crítica direta como essa, eu acho que passa muito do ponto ético. Eu acho que é utilizar, inclusive, a sua audiência para atacar a moça, que já é atacada. Nunca conversei com ela, mas eu tenho certeza que naquela época todas as mulheres narradoras no Brasil são. Cara, o Sérgio Maurício, se você abrir... só pra completar, o Sérgio Maurício ele tem todo o jeito de não gostar, tá? Uhum. Agora, isso aqui eu acho que passa. O que você acha? Só para completar a questão de mulheres serem atacadas por serem narradoras e tal, se você abrir o Twitter do Gabriel Wacker, ontem ele precisou desmentir uma informação, porque uma conta aleatória, X, criou um tweet fake falando que a Globo fez mudanças na Fórmula 1 e que a Renata, que tá de licença maternidade, inclusive, seria narradora e tudo mais, e colocou como a assinatura do Gabriel Wacker, como se o Wacker tivesse falado essa informação. E lógico que os comentários são os piores possíveis, né? Assim, um nível de escrotidão absurdo. Sobre o Sérgio Maurício, reiterado, né? Tipo, mais uma vez que ele acusa alguém ou critica alguém de uma forma totalmente fora do ponto. Como você disse, ele tem o direito de não gostar, de procurar outra narração, de colocar no rádio e ficar vendo a imagem, enfim, ele faz o que ele quiser. E é muito curioso como o Sérgio Maurício ele não tem espelho em casa, assim, né? Porque, com todo o respeito à carreira que ele construiu, certamente ganhou muito mais dinheiro com jornalismo do que eu ganhei até hoje e tudo mais.
mas é um narrador muito fraco, assim, erra tudo lá na Fórmula 1, errou muita coisa, aí tenta ficar fazendo piadinha e que não é a dele, e sempre acaba caindo para um lado polêmico, de se envolver com piada transfóbica, com comentário machista, com coisa do tipo. Então, é, me, me causa certo espanto que ele ainda tenha esse tipo de atitude, esse tipo de coragem, ainda que boa parte do público que acompanha a Fórmula 1, por exemplo, seja formado por mulheres. O percentual de mulheres acompanhando a Fórmula 1 tem crescido ano após ano. E ainda assim, o Sérgio Maurício, que queria continuar trabalhando com Fórmula 1, queria ser ainda a voz da Fórmula 1 no Brasil, é, com esse tipo de comportamento, né? E aí ele depois vai dizer injustiçado, que é mimimi, que as pessoas perseguem ele, porque ai, não se pode mais ter opinião no Brasil, e Não, aquela cadê a coisa sua toda que a opinião? gente... Cadê a sua opinião sobre outros narradores homens? Cadê a sua opinião sobre você mesmo? Você é o Bambambam, você é o melhor narrador de todos. Ninguém nunca desligou sua narração na Fórmula 1 pra ver no mudo. Porque você é foda pra caralho. Eu não sei, eu não acompanho Fórmula 1. O Renan acompanha muito mais do que eu, ele pode dizer. Eu não tenho nem capacidade pra falar sobre o trabalho do Sérgio Maurício na Fórmula 1, se foi bom, se foi ruim. Eu não sei, eu não tenho elementos porque eu não assisto. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que ele enquanto narrador fazer um comentário desse, justamente por uma mulher, depois de viver o que ele viveu com a Érica ao longo do ano de 2025, não ter aprendido nada com os erros e utilizar parte, porque quando ele faz isso, parte da audiência dele se volta contra a menina. Certamente muita gente viu esse story e mandou mensagem pra ela, arrebentando ela. Então, assim, é você ser muito. Eu queria utilizar uma palavra aqui, mas eu acho que ela pode gerar um processo e não é nem ofensivo, mas é que a gente tem, é melhor deixar quieto. Mas assim, é triste, vai. É muito triste você ver isso, alguém com tamanha falta de ética, alguém, de novo, que não tem a menor noção do alcance que tem, ou que tem e faz questão de ser escroto, assim. Impressionante a escrotidão desse rapaz, que, vamos lembrar, agora a Bandeirantes deixa de transmitir a Fórmula 1, volta para a Globo e ele vai ter cada vez menos espaço, porque não fez por onde também, né? Não é alguém tão relevante assim para estar toda hora no transmitindo eventos por aí. Então, assim, que pena, que pena. E Natália, assim, não sei se você vai ver esse corte, etc. Você para mim é a melhor narradora que tem, na minha opinião, e eu falo isso há tempos, desde a época de ESPN. Me surpreendi uma vez que você narrando um jogo de NBA e fiquei fã do seu trabalho. Eu acho que as pessoas todas elas têm o direito de gostar do que elas quiserem, inclusive a pessoa falar, eu não gosto de ver mulher narrando, eu não gosto de assistir, não gosto de consumir. Irmão, tem gosto pra tudo e cada um respeita o seu... Agora, quando isso vai para um outro caminho e vira ataque, e eu não tô dizendo que necessariamente isso aqui foi um ataque, mas é Esse desnecessário, tipo de coisa e movimenta um ataque. Esse é o problema. Exatamente. Exatamente. Tanto que esse fim de semana a gente teve dois exemplos muito claros disso. Teve repórter que o jogador, o Bernabé lá do Inter, foi gritar no ouvido dela, tirou o fone dela, fala agora, fala agora. Por que que ele não foi no repórter da Globo, num homem? Por quê? É, Por que será que ele não foi? Ele não é o machão? Ele não é o Bambambam? Ai, salvei o Inter da temporada eu patética? nem tinha Por que que ele visto não foi isso, brigar cara. com o homem? Foi, você procurar aí, teve isso. E teve uma Da repórter, eu Cazé acho que é da TV, Cazé, eu vi. que teve o microfone arrancado por um Aline não sei o torcedor e quê. tal. É. Cara, assim, é um nível de absurdo que, tipo, a gente acha que muita gente acha que esse comentário aí do Sérgio Maurício e tal, na posição que ele tá, é irrelevante, não é nada, não sei o que e tal. Cara, na posição do Sérgio Maurício é muita coisa, tá? Muita coisa. Porque ele é querendo ou não, ele é um profissional consagrado, teve o seu espaço, tá perdendo espaço aí porque não tem mais Fórmula 1 na Band e tudo mais, mas ele tem uma posição de destaque e, infelizmente, nas redes sociais especialmente, as pessoas tendem a
a se comportar num efeito manada. Então, se o cara que ele gosta lá, o Sérgio Maurício, que ele gosta, que narra a Fórmula 1 e tal, tá criticando a narradora do jogo XYZ, Que é um alvo o cara fácil. vai... Exatamente, o cara vai lá também falar, É, puta, tu é ruim demais, porra, larga é, isso, vai pro fogão e não sei o que, não sei o que lá. é. Então, é, é isso que fomenta esse tipo de coisa, cara, que é totalmente lamentável. É, depois o Sérgio Maurício vai acabar, se essas coisas escalarem, né? Se esse comentário escalar, aí o Sérgio Maurício vai aparecer falando que não foi ele de novo, vai falar, não, pô, me desculpe, a intenção não foi essa, é só porque eu não gosto. É cansativo, né? Cansativo. Mas é isso. Este é Sérgio Maurício.